Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite para quem está assistindo esse vídeo à noite, bom dia, boa tarde, enfim, né? Para quem está vendo pelo Instagram, pelo IGBT, quem vai nos acompanhar ao vivo ou também quem está pelo canal no YouTube. Já já nós teremos aqui um bate-papo com o Major Rodrigo Schwab, que é o comandante do 10º BPM. Nós vamos falar hoje aqui sobre a Semana da Pátria deste ano, que tem como uma das entidades homenageadas, o 10º BPM, que completa 50 anos em 2020. Completou já 50 anos em 2020. Semana da Pátria, a Semana Farroupilha, neste ano, bastante diferentes e também em função da pandemia. Bem do ponto de vista virtual, bem diferente, evidentemente, do que se teve nos últimos tempos na história, né? Porque o pessoal, em função da pandemia, distanciamento, as atividades vão ser online. E a Semana Farroupilha, inclusive, que tem este ano aí o tema, né, da Semana Farroupilha com imagens gravadas aqui na região, lá na Fazenda do Socorro. Bom, nós vamos falar em seguidinha. O Major Rodrigo Chaves já está entrando aqui, vamos ver se consigo chamá-lo já para a nossa conversa. Está aqui o Major. É o comandante do 10º BPM aqui de Vacaria. Seguidinho, já estamos aí vendo o convite dele para que ele possa nos atender e a gente comentar um pouco sobre a história dos 50 anos do 10º BPM e também sobre como é que está atualmente e as próximas ações que serão realizadas e vamos ver esta homenagem para o 10º BPM dentro, né, da programação aí da Semana da Pátria, uma das entidades homenageadas aqui em Vacaria. Sempre há uma entidade que é homenageada, evidentemente que foi uma ideia interessante, uma ideia positiva homenagear este ano, né, o 10º BPM. Vamos ver, o Major está se posicionando aqui, né, na nossa tela já para que a gente possa falar um pouco da história do 10º BPM. Tudo bem, Major? Você está me ouvindo aí? Estou ouvindo, estou tentando me adequar agora a essa situação aqui, que eu estava preparado para o notebook aqui. Só um pouquinho que eu vou ter que fazer uns ajustes aqui. Não tem problema, isso faz parte, acontece. Nós estamos hoje, né, dentro de uma nova perspectiva, e aí não tem problema. Novas tecnologias agora, novas situações, a gente tem que se adequar a elas, né? Imagine, eu estava falando antes que a Semana da Pátria, a Semana da Farroupilha, todos esse ano vão ser de forma bastante diferente, formas virtual, né, tudo online esse ano para que se mantenha o distanciamento social e evite a proliferação da pandemia que está tão complicada. Olha, a Vacaria ainda está diante de uma situação em que tem aí bastante casos, novos casos surgindo, profissionais também se infectando, enfim, então é difícil se manter neste momento normais as atividades, né? Então a programação da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha também mais adiante serão de forma virtual. E a Semana da Pátria já está em andamento, hoje é 3 de setembro, é a Semana da Pátria, que teria o desfile normalmente na segunda-feira, mas esse ano não tem a desfile. Mas tem as entidades homenageadas e uma delas é o 10º BPM, por isso o Major está aqui conosco, o Major Rodrigo Schwab da Silva, e que também, eu falava até antes, né, que é uma pessoa bastante envolvida também com a tradição gaúcha, com seu grupo de cultura. Bom, tudo certo aí, Major? Podemos conversar, iniciar o nosso bate-papo? Podemos, começamos agora, já mais ajustado aqui um pouquinho a situação, vamos adequando. Então, boa noite, Odoir, boa noite a todos os que nos acompanham, é uma satisfação muito grande poder participar do teu programa aqui e transmitir à nossa comunidade algumas informações referente ao 10º Batalhão. 50 anos de história, né? Qual foi mesmo o dia que foi comemorado? Já passou a data oficial do ano, mas é o ano de 2020, né? Do cinquentenário do 10º. A data oficial de criação do 10º Batalhão é dia 12 de maio, né, de 1970, né, quando foi criado o 10º Batalhão, através do decreto estadual. E ele acabou tendo um período entre a criação através do decreto e a regularização através da instalação dele, se deu apenas em 1971. Né, as formalidades de instalação, mas a data de criação dele efetiva é 12 de maio de 1970. Então, dia 12 de maio deste ano, nós completamos, então, 50 anos de existência do 10º Batalhão.
Uhum. Bom, claro que também já em função da pandemia, as atividades que estavam sendo organizadas, né, para serem realizadas presencialmente, o pessoal já vinha trabalhando bastante nesse sentido, também foram canceladas e ficará para uma outra oportunidade assim que for possível. Nós tínhamos programado, né, Alduir, para esse ano, uma série de eventos, né, justamente para que a gente pudesse alcançar o maior número possível, né, de segmentos da nossa comunidade. Porque tradicionalmente o décimo vinha realizando alguns anos anteriores e até 2016 a cavalgada de aniversário do batalhão. Nós fizemos 8 edições a partir do ano 2009 até o ano de 2016, onde a gente envolvia esse segmento tradicionalista, né, e as comunidades, né, que se envolviam no trajeto dessa cavalgada. Então, a cavalgada tinha esse viés de aproximar os policiais dessas comunidades, né, e estreitar essas relações para que a gente também pudesse fazer reconhecimento dos terrenos, né, das situações, estreitar essa relação com vista até às ações de patrulha rural que a gente vem desenvolvendo no município. Então nós fizemos, o objetivo era que cada ano nós saíssemos de uma localidade pertencente à área do 10º Batalhão, finalizando aqui em Vacaria. E foram realizadas 8 edições. Acabamos tendo que parar ali em 2016 por conta de uma readequação orçamentária do Estado, e por conta disso a Brigada também fez uma readequação também dos seus gastos e, vamos dizer assim, acabou fechando algumas atividades, como por exemplo a cavalaria em alguns lugares. Foi o caso aqui de Vacaria. A cavalaria, o canil que nós tínhamos aqui, foram realocados, vamos dizer assim, para Caxias do Sul. E nós ficamos dependendo então da situação. E aí, por conta disso, nós acabamos também não realizando, né, essa festividade, e até não só por conta disso, mas também por conta do período ali que, entre 2016 e até o ano passado, nós tínhamos uma carência muito grande de efetivo, né? Estava bem acentuado. Então isso dificultava também a realização de qualquer tipo de evento dessa natureza, que envolve bastante o efetivo do batalhão para a realização. Não que nós tenhamos hoje uma condição muito, muito melhor, mas já é um pouco melhor em razão da chegada de uma turma de 35 novos soldados no ano passado. Isso já nos facilita um pouco mais nas atividades laborais, né? Mas enfim, aí em virtude disso nós deixamos então de realizar essa atividade que era comemorativa ao aniversário do batalhão. Postergamos para o ano seguinte e as condições acabaram não favorecendo para que acontecesse novamente. E esse ano, então, nós tínhamos como objetivo reativar essa atividade para comemorar junto com esse segmento, que envolve toda a comunidade rural, que envolve tradicionalismo, que tem todo um apelo muito forte com a região que é tradicionalista, né? E isso estava dentro da programação do nosso primeiro semestre, que era no mês de maio, ali próximo da data do aniversário. Mas nós também tínhamos dentro da programação já definida do primeiro semestre, já acordada, junto com o SESC, a realização de uma rústica comemorativa aniversário, que seria no dia 22 de março. Está tudo pronto, na verdade está tudo pronto, tudo organizado, né? Mas nós tivemos que adiar, então, em razão de toda aquela situação que começou a partir do dia 16. E aí ficou para um agendamento posterior. Eu acredito, né, que havendo voltando à normalidade, esperamos que ainda esse ano, ao que tudo indica, a gente possa retomar a partir de março do ano que vem esse calendário que nós já havíamos definido. Em março, essa rústica com o SESC. Em abril, nós tínhamos definido já programado um jantar baile de cunho social para entrega de encomendas, né, a pessoas que fizeram a história do 10º com os ex-comandantes, né, e pessoas ligadas ao 10º Batalhão, que tradicionalmente sempre nos ajudam, nos auxiliam de maneira a suprir muitas vezes as necessidades que nós temos e que o Estado não consegue nos dar o aporte.
E também está programado para ocorrer na ABB, né? Então nós também devemos sentar com a diretoria da ABB para organizar para o ano que vem novamente. Sim. Em maio, aí a cavalgada, né? Que nós devemos sair de Bom Jesus, né? Que é um município que nós não havíamos saído ainda nos anos anteriores, com a parceria do Instituto de Cavalgadas Bacalhaunos a Cavalo, né? Porque, como disse, nossa cavalaria foi nos tirada, né? Então nós precisamos de um aporte para a realização desse tipo de segmento. E aí o Instituto Cavalgadas Bacalhaunos a Cavalo, que são parceiros nossos e que estão sempre nos apoiando, estiverem sempre em todas as cavalgadas nossas também, fariam esse aporte para no segundo semestre. Nós tínhamos uma perspectiva, já tínhamos definido uma data final de comemoração que seria no dia 18 de novembro, né, lá na Associação dos Motoristas, envolvendo tão somente a família brigadiana, né, os nossos policiais da ativa, né, e os nossos policiais aposentados, para a gente realmente comemorar com o nosso efetivo, que muitas vezes a gente acaba a gente fazia torneios, né? Todos os anos a gente fazia um torneio e tal nas proximidades ali para reunir o pessoal e nem todo mundo participa, né? Então a ideia era justamente poder criar um ambiente favorável para que toda a família brigadiana, o pessoal da ativa e da reserva remunerada, a reserva altiva nossa, estivessem presentes e pudessem desfrutar, né? De momentos e até com o objetivo de reunir esse para que a gente pudesse também buscar detalhes da história do décimo, né? Buscar passagens da história do décimo que muitas vezes não estão escritas hoje nos protocolos formais, né? Então a gente tem muita... quando a gente começa a se debruçar sobre a história do décimo, tem muita coisa que a gente desconhece ainda, né? Até recentemente houve um trabalho muito bem feito e elaborado pelo Correio Vacariense, né, através do Paulo, onde ele buscou justamente isso, pensar com os comandantes, ex-comandantes do batalhão, as histórias, né, do 10º Batalhão, né, e aí surgiram coisas assim muito interessantes, né. Então esse é um objetivo também, até a gente está tentando fomentar que isso venha a ser materializado daqui a pouco num livro, né, com a história do batalhão. Então, esperamos que a gente consiga puxar esse auge. E só para complementar, ainda no segundo semestre, nós tínhamos já em tratativa com a Semana Farroupilha um baile em homenagem ao batalhão, e tínhamos já com o Coronel Paim a incumbência dele, que ele tinha ficado encarregado de organizar um outro evento esportivo, que seria um pedal, né, uma atividade de ciclismo, envolvendo todo esse pessoal que a gente vê que é um segmento crescente hoje também na parte esportiva. Hein? Bom, essas atividades possivelmente devem ser realizadas até o ano que vem, Major? Esperamos que sim. A nossa projeção é essa. Nós estamos aguardando então o momento que esperamos voltar a uma certa normalidade, né? Que eu acredito que não, que nem tanto, né? Acho que a normalidade ela vai ser não vai ser a normalidade que nós conhecíamos, né? Mas que será possível provavelmente a gente fazer então a realização desses eventos. Esperamos que isso aconteça. Então a gente vai, a partir do momento que a gente conseguir vislumbrar isso, nós vamos começar a reagendar então essas atividades. Uhum. Bom, dessa rica história, né, que tem o 10º BPM, que bom que está sendo recuperado agora, se for lançado um livro, fantástico isso. Mas o que é que o senhor pontuaria, Major, assim, o que é que o senhor já poderia nos trazer, assim, que ele chamaram a atenção dessa história, o que é importante que a comunidade que nos acompanha tanto aqui, como vai acompanhar depois no canal também no YouTube, se tenha na sua lembrança da história do 10º BPM. Como eu te disse, a gente está lançando a ideia, né, para que esses nossos ex-comandantes que têm essa vivência da história do 10º, como o Coronel Maroco, né, que daqui a pouco ele materialize, né, com
a escrita de um livro para materializar isso. Por exemplo, nessas abordagens que foram feitas no Correio Vacariense, o Coronel Maroco mesmo citou, né, ele vivenciou desde a instalação do 10º Batalhão. Então, desde da criação, ele se formou em 69 e ele chegou em Vacaria bem ali na virada de 69 para 1970, quando se deu todo esse processo, né, da criação do batalhão. Então ele chegou ali, trabalhou no rodeio em janeiro, fevereiro, ali, o 8º Rodeio Crioulo Internacional. Até não sei se era internacional naquela época, acredito que seja nacional, né, o 8º, não saberia dizer agora de cabeça. E posterior ele veio ser designado, porque ele servia, né, como aspirante na época em Passo Fundo, no 3º Regimento de Polícia Montada. E ali ele traz justamente a história do desmembramento do 10º Batalhão. O Vacaria era o 3º Esquadrão de Polícia Montada do 3º Regimento, vinculado ao 3º Regimento Passo Fundo. Então, toda essa nossa área territorial de Vacaria aqui, dos municípios que faziam parte do município de Vacaria, inclusive, né, eram vinculados a Passo Fundo. E nesse ano, então, com a criação do batalhão, houve, então, esse desmembramento do 3º Regimento. O curioso que ele aponta ali na história é que a ideia da criação do batalhão, ele deveria, a sede do 10º Batalhão, ser em Caxias do Sul. Porque, como ele diz ali, que estava prevista a criação de a primeira companhia em Caxias do Sul, a segunda companhia em Bento Gonçalves, se não me engano, e a terceira companhia em Vacaria. Mas por conta da ação do então prefeito na época, o Darcy Heck, estava bem aquele processo da saída do 3º Batalhão Rodoviário, que estava deixando as instalações que hoje fazem parte hoje é a sede do 10º Batalhão. Então, com a saída do 3º Batalhão Rodoviário, estava toda essa área desocupada, vamos dizer assim, sem finalidade, né? E estava, inclusive, desmanchando, né, as instalações. E, pela ação do prefeito municipal Darcy Heck, então, ele vislumbrou a possibilidade, né, como em Caxias do Sul não existia ainda uma área definida, não existia ainda, estavam se tratando ainda para ter uma área, um local para a instalação do batalhão, ele comprou a jogada, né, foi ao comando geral, foi ao secretário do Estado, e aí conseguiu convencer a criação do batalhão, do 10º Batalhão aqui em Vacaria. E acabou daí se instalando em Vacaria o 10º Batalhão. Permanecendo então aqui com uma companhia na sede, uma companhia em Caxias do Sul e uma companhia em Lagoa Vermelha. Então ficou estruturado dessa forma. São fatos que a gente desconhece na história. Você lendo o histórico, né, você vai ver ali a data da criação, vai ver os decretos, vai ver o patrono, mas você não tem essa vivência que o Coronel Maroco vivenciou isso, né? E graças a Deus ele pôde expressar isso, né, já materializando isso de alguma forma através dessas páginas do jornal. E a gente acabou tomando conhecimento disso, né? Então é bacana. Então teve todo um percurso ainda que o Coronel Maroco, porque é muito interessante, ele acompanhou inclusive o 25º aniversário do batalhão, né? Ele era o comandante na época, né? Então ele é o meio da história e eu sou a outra ponta, vamos dizer assim. Mas bem interessante. Quantos comandantes já teve até agora? São vários? Olha, nós temos no quadro de histórico de comandantes 23 comandantes já registrados ali. É uma praxe que o comandante, para ter registrado no quadro histórico ali do batalhão, ele tenha comandado efetivamente no mínimo 6 meses, né? Uhum. Então, são 23 com o Coronel Paim, que foi o que me antecedeu, o Tenente Coronel Paim, e agora com o meu comando 24. Né?
Então, sou o 24º comandante que deve estar na galeria dos ex-comandantes lá futuramente, né? Bom, o senhor falou que interessante, né? Que, bom, em Caxias do Sul tinha uma companhia, veja bem a importância que estava aqui em Vacaria com o 10º BPM, isso no início. Até porque agora, evidentemente que é outra configuração, e hoje tem companhias onde Lagoa Vermelha segue como uma companhia aqui, né? A nossa estrutura atual, ela foi definida a partir de 2004, né? Tem todo um processo até chegar a esse momento, mas assim, te adiantando já que tu entrou nessa pergunta, de 2004 para cá começou essa nossa estrutura. O que nós temos hoje? Nós temos uma companhia na sede de Vacaria, que é responsável pelo policiamento de Vacaria. Nós temos a segunda, que é a primeira companhia. A segunda companhia, ela pega os municípios em torno de Vacaria, os 6 municípios em torno de Vacaria, né? E aí nós entramos ali, Bom Jesus ausentes agora, passou agora esse ano para nós. Monte Alegre dos Campos, Pinhal da Serra, Esmeralda, Muitos Capões, Campestre da Serra e o IP também que retornaram, eles eram já anteriormente, na origem, né? E tinham ali por 1999, se não me engano, 2000, eles tinham saído da nossa área de responsabilidade e agora, a pedido deles, eles retornaram para a nossa área. Então, depois nós temos uma companhia em Lagoa Vermelha, que é a terceira companhia, né? Que pega ali Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras e Caseiros. Tá? E depois nós temos a companhia de Sananduva, que é a quarta companhia, que tem então Sananduva, Ibiaçá, São João da Ortiga, Paim Filho, Maximiliano de Almeida, Machadinho, Barracão, São José do Ouro, Cacique Doble, Tupanci, Santos Pedito, acho que é isso aí, são 11 total lá. Na verdade é uma área muito grande. Sim, da nossa área. E essa é a definição atual hoje, né? Nós hoje pegamos 24 municípios numa extensão territorial, toda essa divisa do estado, que vai de São José dos Ausentes até Maximiliano de Almeida. Uma área um batalhão de fronteira também, na realidade, aí, porque, né? Nós fazemos a fronteira com o Brasil aqui. Interessante isso, né? Porque se tu pegar aí a divisão da educação, por exemplo, não é a mesma. Se pegar o Cored não é o mesmo. Se pegar qualquer um dos outros, não é um número tão grande de municípios e nem, evidentemente, uma extensão territorial também tão grande quanto é a questão da segurança pública, da Brigada Militar especificamente, né? Isso é um problema, inclusive, até para a gestão, né? Isso cria algumas dificuldades de gestão. Tanto que, por exemplo, o município de Ipê e São José dos Ausentes retornaram também com base justamente nessa questão da divisão territorial dos Coredes, né? Então, que hoje é um vínculo muito forte a questão do Cored. O IP, por exemplo, pertencia ao nosso Cored aqui e não era da nossa área. Então, ficava muitas vezes alijado daquelas participações das consultas populares e não tinha a mesma atenção, né, que os demais municípios que faziam parte da nossa área. São José dos Ausentes a mesma coisa. Então são divisões, né, político-administrativas aí que surgem, como essa do Cored. Nós não podemos esquecer, por exemplo, dentro da segurança, e aí entra a questão da justiça também a seguir, as divisões das comarcas, né? Então, por exemplo, temos uma comarca em Bom Jesus, temos uma comarca em Vacaria, temos comarca em Lagoa Vermelha, temos comarca em Sananduva, temos comarca em São José do Ouro e temos aquela região de Machadinho, Maximiliano de Almeida e Paim Filho que fazem parte da comarca que nem está na nossa área, que é Marcelino Ramos. Então, isso cria uma certa dificuldade de gerenciamento de algumas questões, principalmente quanto a essa questão das ocorrências, os encaminhamentos, os processos, né? A própria divisão da Polícia Civil também não tem a mesma divisão que nós temos, né? Então, as delegacias regionais não têm a mesma estruturação que nós temos. Enfim, por N motivos, principalmente pela questão funcional deles, né? Que é diferente da nossa.
Então isso gera uma certa dificuldade até para a população compreender isso, né? Que às vezes, tá, mas agora eu tenho que ir à vacaria, não, mas agora eu tenho que ir para fora, então, né? Mas enfim, é algo que a gente tem tentado, vamos dizer assim, superar sempre, né? E isso também já foi motivo, né, de várias alterações no quadro organizacional da Brigada. Tanto que ali em 1998 surgiu, então, vamos dizer assim, a- os próprios comandos regionais, né, e aí foi instalado aqui em Vacaria um comando regional. Uhum. Mas para se entender esse processo, a gente tem que acompanhar a evolução, né, da história. Então a gente tem ali todo esse período da década de 70, 80, em 1980, com vamos dizer assim, o acúmulo, o aumento da população e uma série de outras necessidades, começou a se surgir a necessidade de ter mais um comando acima do nível de batalhão. Nosso comando hoje aqui é batalhão, né? Sim. Mas a brigada entendeu de ter um comando acima do nível de batalhão para poder fazer o gerenciamento das questões de segurança pública. E criou os comandos de área. Daí nós ficamos aqui, essa região do 10º Batalhão, subordinadas a Caxias, ali em 1987, a partir de 87. E aí era o comando de área 5, que era Caxias do Sul. Então veja bem, em 87 já a importância de Caxias, 17 anos depois, em relação à vacaria, já era outra, né? Percebe? Uhum. Nós estávamos comentando antes, Sim. em 1970, Inverteu, né? É. exatamente, em 17 anos, Caxias do Sul passou a ter uma importância maior no cenário político, econômico, né? E aí começou a ter o comandamento da região nessas questões. E depois de 87, então, se teve essa reforma ali no ano de 1998, um pouquinho antes de eu chegar em Vacaria, em outubro, com a instalação do CRPO Nordeste, aqui em Vacaria. Uhum. Aí se trocou a nomenclatura de Comando de Policiamento de Área para Comando Regional de Polícia Ostensiva. E aí se desmembrou a nossa área aqui, da área de Caxias de novo, passando a ter um comando regional aqui em Vacaria, atendendo essas divisões de comarcas, divisões de Coredes e tal, que eram vigentes na época também, justamente por causa disso. Se tentou adequar naquele momento isso. E aí se criou um comando regional aqui. Então nós tínhamos aqui em Vacaria o 10º Batalhão, que naquele momento era responsável só por Vacaria, né? Vacaria e os municípios na volta. E aí tinha um comando regional que reunia os demais municípios, as demais companhias assim, destacadas, né? Veja bem, né? Então, Como passou por diversas configurações administrativas, né? E hoje, comandante, como é que o senhor avalia que está dentro dessa configuração que se tem hoje? Como é que o senhor avalia que é o trabalho do 10º BPM durante toda essa grande região? não, vamos dizer assim, como eu disse, é uma extensão grande, né? São vários municípios para a gente fazer a gestão, mas assim, é plenamente execuível, não é impossível de se fazer esse trabalho. O que se estuda? Se estuda ainda, e existe um projeto na Secretaria de Segurança, a gente soube até recentemente, justamente tentando alterar novamente essa configuração, né? Porque existem muitas questões políticas entre os municípios, né? Aquela questão do município querer, vamos dizer assim, ter uma projeção maior no cenário estadual, né? Por exemplo, a gente sabe que tem o comandante-geral da brigada numa dessas nossas videoconferências, que agora a gente quase são frequentes, né? Facilitou esse ponto. Ele citou, então, aos comandantes que há um projeto de nova redistribuição e do ressurgimento de alguns comandos regionais. Estariam certos nesse projeto da Secretaria o ressurgimento do Comando Regional Norte, lá em Erechim, né? E daí, provavelmente, ele pegaria, vamos dizer assim, aqueles municípios que eu te disse da comarca lá de Marcelino Ramos, né? Sim. Então, provavelmente uma parte daqueles municípios da quarta companhia iria para lá. E há também dado como certo pela secretaria, o ressurgimento do Comando Regional das Hortênsias, que é em Gramado.
que era em Gramado, né? Daí seria em Gramado novamente. E aí haveria uma nova divisão dentro do Comando Regional da Serra. E estaria em estudo o ressurgimento do Comando Regional Nordeste em Vacaria. É um estudo, esse eles não deram como certo. Então há a possibilidade de nós retornarmos a esta situação anterior, de 2000, ali, de 98 até 2004, né, que foi esse período onde havia um Comando Regional Nordeste aqui. Então há essa possibilidade ainda. Então a gente acaba aguardando para ver como é que vai ser essas negociações, se vamos ser consultados ou não, também a opinião. Hoje, para o 10º Batalhão, operacionalmente e administrativamente, estamos muito bem. A nossa ligação com Caxias é tranquila, né? A gente consegue e temos o aporte necessário quando é preciso, Caxias tem nos dado esse aporte. A gente sente um pouco essa questão da reorganização, enfim, administrativa, que nos tirou aí algumas ferramentas que nós tínhamos, como a cavalaria, como o canil, né? Nós tínhamos esse serviço à mão, vamos dizer assim, né? E agora, quando a gente precisa, por exemplo, um evento como o rodeio, né? Ou como um evento, um jogo de futebol do Glória, né? Claro que agora está tudo meio parado, Sim. mas quando efetivamente necessita, a gente tem que fazer uma solicitação e vir de fora esse pessoal para fazer o atendimento nosso. Mas, de qualquer forma, hoje o batalhão está bem servido, né? Claro que de efetivo sempre vai haver um déficit aí que é difícil ajustar isso, mas tecnologia e equipamentos, viaturas, armas, hoje dá para se dizer que é positivo esse cenário. Nós, desde que eu cheguei para cá, a brigada evoluiu bastante, vamos dizer assim, não só o batalhão, a brigada como um todo, né? Na parte de tecnologia. Aliás, a tecnologia na área de segurança vem evoluindo ano a ano de uma forma muito rápida. Isso tem trazido bons resultados e, claro, depende de investimento, né? A gente sabe que segurança pública você faz com investimento. Você não tem como fazer segurança sem investir. Mas nós temos, na questão de armamento, equipamento, melhorado bastante, né? Hoje nós temos condições de enfrentamento de armamento pesado, temos praticamente um equipamento de proteção individual para cada servidor nosso, todos eles têm o seu colete, né? Quando eu cheguei aqui no batalhão, nós tínhamos acredito que 10 ou 12 coletes que eram repassados, né, em turno de serviço, um para um, então tu ia reutilizando, pegava um pouco do suor do um e ia tocando para frente, vamos embora, né? Hoje não, cada um tem o seu equipamento, tem o seu rádio, tem a sua arma, todos eles não têm essa necessidade mais. Então já melhorou bastante, né? E também temos evoluído nessa questão de tecnológica de armamento mesmo, né? Hoje nós já temos armas mais pesadas, mais potentes, como fuzis, né, à disposição, armas menos letais, como o elastômero para utilização no calibre 12. Temos as armas de condução de energia, que através das Spark, também que são armas que evitam as lesões corporais, que a gente pode fazer uma intervenção e fazer a algemação sem que tenha necessidade de provocar algum tipo de lesão, né, no conduzido, vamos dizer assim, mínimas lesões, vamos dizer assim, só dos dardos que são lançados. Então, tem tecnologias que ao longo dos anos elas vêm incorporando o nosso trabalho e vêm facilitando, né, a nossa ação. Então, e também trazendo uma certa qualidade também para nossos policiais também trabalharem, né? Assim como as viaturas, né? Cada ano você tem uma série nova de viaturas vamos dizer assim, uma qualidade melhor. Agora, a partir deste ano, por exemplo, a novidade que nós temos é que a brigada deve incorporar na aquisição de viaturas blindadas. Não será mais adquiridos essas viaturas sem blindagem, né? Então isso é mais uma inovação tecnológica que traz uma segurança para nós e para o nosso trabalho, né? E o trabalho dos policiais para a nossa comunidade. Sem dúvida nenhuma. Bom, Major, e com relação à mensagem que o senhor, como comandante, traz nesse momento da Semana da Pátria, que a Semana da Pátria desse ano é totalmente diferente das demais, mas mesmo assim está sendo, evidentemente está acontecendo, e o 10º BPM é uma das instituições homenageadas, inclusive nesse sentido, a nível local.
tem o Estado e também o país, mas de qualquer forma, qual é a mensagem que o senhor deixaria nesta Semana da Pátria, desse histórico ano de 2020? Né? Eu penso que esse é um momento muito complicado que nós enquanto população, cidadãos, né, brasileiros, estamos vivenciando. Né? Além de toda essa questão da pandemia, né, nós também estamos passando por um momento conturbado politicamente, vamos dizer assim, por pressões políticas de ambos os lados, por assim dizer. Mas nós, né, que somos soldados, que somos, vamos dizer assim, formados pelo civismo, né, nós entendemos que é necessário, sim, um comprometimento da nossa população de forma patriótica, envolvimento, né, patriótico, civismo do nosso povo, que nos parece que muitas vezes faz falta a essas as pessoas num todo, de uma forma geral. A gente pode comparar, por exemplo, muitas vezes a gente observa muitas vezes as pessoas fazendo comparações do Brasil com os Estados Unidos. Basicamente, qual é a diferença? O americano é patriota, ele serve o país dele, ele trabalha pelo país dele, ele briga pelo país dele, né? Ele defende as cores da bandeira dele. Né? E aqui no Brasil, muitas vezes, a gente vê os brasileiros criticando os próprios brasileiros em vez de apoiar o Brasil para que o Brasil cresça, para que o Brasil possa ser uma grande potência que tem condições de sobra para ser. Claro que nós temos problemas culturais, né, que envolvem principalmente essa questão de corrupção e, de uma forma geral, e a questão de legislação, que são, de certa forma, brandas, mas que não impedem que as pessoas, vamos dizer assim, deem a sua contribuição, sejam cívicas, demonstrem o seu amor pelo seu país, não só na Semana da Pátria, né, comemorando, mas sim no dia a dia, no comportamento das pessoas, né, na dedicação delas, na distinção do certo e do errado, fazer o que é correto, né, pensando não individualmente, porque se difundiu no país, ao longo de muitos anos, a questão do individualismo. Nós temos que pensar muito no coletivo, trabalhar para os outros, né? Eu vejo dessa forma. A atividade policial militar, os policiais que trabalham hoje no dia a dia, eles são abnegados por quê? Porque eles entregam a sua vida em prol da comunidade. Isso é uma entrega, né? É um sacerdócio, uma coisa, algo, um diferencial, né, que faz parte da nossa formação. Né? E o cidadão, ele tem que ter essa noção dele contribuir com a comunidade, contribuir com o país, né? Contribuir com a nação. E não é, muitas vezes, com questão financeira, é muitas vezes com ajuda. Né? Muitas vezes, quando a gente pensa e vê muitas vezes as pessoas se posicionando, quer ver um exemplo simples? Eu tenho um problema de som alto na minha rua aqui, eu estou me incomodando, mas eu não quero me envolver. Né? Eu não quero. Vamos dizer assim, esse fato de se esconder, não querer mostrar e dizer, tá errado, tá fazendo a coisa errada, tem que ser corrigido, essa conduta é que inibe que as condutas erradas aconteçam. A gente fala, eu sempre usei muito nas minhas palestras que eu fazia aí, o exemplo de uma praça, né? Às vezes as praças ficavam abandonadas, tomadas pela drogadição, etc. Né? As pessoas que iam lá se drogar, muitas vezes até usada como ponto de prostituição. Aí nós temos um caso na nossa praça aqui em Vacaria, né? Estava nesse estado. O que houve ali? Houve uma intervenção, né, do poder público, mas principalmente houve o quê? Houve a chegada da comunidade. A comunidade começou a ocupar o espaço e começou a afastar as pessoas que não devem estar ali. No momento que eu me calo, que eu não mostro, né, o meu descontentamento e mostrar que aquilo que está sendo feito, aquela conduta é errada e não serve aos meus valores, aos valores da minha comunidade, eu abro espaço para que aquelas pessoas sem valores, né, pratiquem as mais variadas situações que queiram fazer ali, cometimento de crimes e etc. Então, eu acho que isso é importante.
mostrar para a comunidade que o sentimento de civismo, de patriotismo, de pertencimento, pertencer ao Estado, pertencer à nação, pertencer ao seu município, pertencer à sua comunidade é importante. Tá? Porque só assim a gente vai conseguir evoluir, crescer e melhorar cada dia. Tá? E aí começar a separar, né? Aquelas pessoas que são realmente de bem, né? Que estão para um trabalho positivo, proativo, daquelas pessoas que merecem uma reprimenda, né, da nossa justiça social. Uhum. Certo, então. Major Rodrigo Schwab, que é o comandante do 10º BPM de Vacaria, o 10º BPM nesse ano de 2020, comemorando seus 50 anos, seu cinquentenário, uma programação bastante interessante que está adiada para o momento que for possível, pós-pandemia, e homenageado agora nesse período da Semana da Pátria, em que estamos vivendo a Semana da Pátria, diferente também desse ano de 2020. Nosso 10º BPM, que tem uma história muito rica, como já falamos aqui, e que está, portanto, de aniversário, que tem uma abrangência, e são 24 comunidades hoje, né? 24 municípios da região que são atendidos pelos policiais militares aí do 10º BPM aqui, que tem sede de Vacaria. Major, muito obrigado por esse tempo aí que o senhor dispensa para que a gente possa também contribuir aí com um pouco da história do SPBPM para a comunidade, e é uma oportunidade também para homenagear, né, todos aqueles que fizeram e estão fazendo a história nesse momento do 10º. Exatamente. A gente aproveita para trazer esse agradecimento, né? Porque, como eu disse, eu sou, vamos dizer assim, a ponta dos 50 anos, né? Mas tem todo um legado que veio, né, sendo construído ao longo de todos esses 50 anos aí. Aliás, até antes, né? Até antes, com a estruturação do batalhão, com a presença da brigada no município. E, aliás, é um fato que a gente está tentando levantar, um fato histórico que a gente está tentando descobrir para que a gente possa registrar também o momento da instalação da brigada no município. A brigada militar, não o batalhão. O batalhão já sabemos. A chegada da brigada no município, a sua instalação, nós temos alguns registros históricos de 1925, né, da brigada do Nordeste, mas, enfim, a gente não tem ainda uma data específica que a gente possa dizer, a brigada foi instalada na região dos Campos de Serra em tal ano. A gente está trabalhando nisso também, buscando, inclusive, ajudas, né, das pessoas que são envolvidas, engajadas com a questão da história. A gente sabe que temos bastantes pessoas nesse sentido aqui em Vacaria, que gostam disso, né, que também nos ajudem, que tragam esses fatos para que a gente possa realmente, daqui a pouco, materializar isso, como eu te disse, que sabe uma construção de um livro, né, mas a ideia é essa, que a gente possa deixar registrado para que as pessoas entendam que, como eu disse, essa história ela vem de anos, né? Cada comandante que passou, cada soldado que serviu nas fileiras da brigada, do 10º Batalhão, construíram essa imagem do nosso batalhão, da nossa instituição. Então, é uma grata satisfação para mim chegar nesse momento, 50 anos, né? E, vamos dizer assim, de certa forma, colher os louros de todo esse trabalho que esse pessoal efetivamente fez e trouxe para a nossa região. E, obviamente, é uma responsabilidade nossa e de todo o pessoal que está comigo trabalhando, da minha equipe, manter, né, esse bom nome, esse legado, e levar adiante para que os próximos também possam mantê-lo e trazer a segurança, né, e a paz social que a nossa região toda precisa. O Capitão Moraes está aqui conosco também, muito obrigado pela sintonia, por acompanhar aí. O Júnior Arruda, que também vi falando aqui. O Tenente Coronel Paim, esse comandante, né, mas esse comandante que passou também aqui pela live. Muito obrigado a todos. Meu professor. É o Tenente Coronel Paim, que foi comandante. Aprendi bem, tô aprendendo com ele ainda. Algumas coisas de vez em quando ele vem me dar uns toques. É importante, né? É importante ter uma boa assessoria. Enfim, todo o pessoal que estiveram aqui conosco na live, os policiais militares e toda a região, nossos parabéns pelos 50 anos do 10º BPM e também agora nesse momento da Semana da Pátria. Major, um abraço para o senhor, muito obrigado. Sucesso. Obrigado, Odoir, mais uma vez. Quero agradecer em nome do batalhão, do 10º Batalhão, de toda a equipe que hoje trabalha e de todos aqueles que serviram o 10º Batalhão e construíram essa história. Agradecer a oportunidade de falar para a nossa comunidade, de dizer da nossa honra e do nosso orgulho de poder servi-los, de poder trabalhar em prol da nossa segurança da nossa região. Muito obrigado.
conte conosco quando for necessário, estamos à disposição aí para trazer mais alguma informação para a nossa comunidade. Tá, legal. Muito obrigado ao Major, portanto, conosco aqui, Major Rodrigo Schwab, que comanda, né, o 10º BPM, 50 anos de história, homenageado nesta Semana da Pátria de 2020, uma Semana da Pátria totalmente diferente das demais, como também será a Semana Farroupilha. E também é importante destacar e lembrarmos que estamos no Setembro Amarelo, né? Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Você pode rever estas e outras entrevistas também lá no canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, ative as notificações. Tenham todos um forte abraço, uma boa noite, né? E se cuidem.